Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente, vamos falar como implantar a manutenção predial, cara. Como que você acha que é isso, hein, Sanches? Como é que faz pra implantar um prédio? Primeiro que com essa implantação a gente sabe como vai ser a saúde desse prédio, né? Então esse convidado vai trazer aí dicas valiosíssimas. É isso aí, E você tem algumas perguntas já, cara, de como que implanta contrato? Já tá com o seu roteiro e com as suas perguntinhas aqui criadas? Bom, já estou pronta aqui para fazer várias perguntas e é algo importantíssimo, né? A engenharia, ela só está começando. Entrega o prédio, entrega a edificação e depois de pronto, acabou a engenharia? E aí? Tem que ter manutenção. Não pode parar, Não pode parar, porque é aí que começa tudo. Então, estou bem ansiosa para esse episódio. Tenho certeza que vai trazer insights valiosos aí. Eu também tenho certeza. Mas antes de começar, preciso passar 2 recados. Primeiro, agradecer ao Síndico Lab. E o segundo é, se você está procurando emprego ou conhece alguém que está em busca, a Temão Serviços, toda segunda-feira, abre o processo seletivo lá na rua Carlo Carra. Vou deixar o contato aqui embaixo, clica lá e fala com os caras. E agora vamos falar aqui com esse grande mestre, cara. Anderson Porto, velho. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço, mesmo, obrigado pelo convite aí. Um prazer enorme estar aqui, né? E, participar desse momento de vocês aí e poder ajudar de alguma forma. Muito bom. Feliz. Com certeza. Vamos falar de implantação. Aquilo que a gente fez, cara, naquele prédio que a gente ficou um bom tempo lá dentro. Tem uma história com o Porto, cara. Eu já fui prestador de serviço, ele já foi meu cliente nesse prédio. Então a gente trabalhou lá por 3 ou 4 anos. Eu era prestador de serviço, ele era cliente. Depois, num segundo momento, a nossa vida separou. E depois eu voltei e fui contratado por ele para poder fazer parte de uma equipe que ele estava com um projeto grande aí. E eu fui lá para poder desenvolver uma central de chamados, cara. Isso então, mesmo. A gente tem muita história, cara. A gente tem muita coisa para falar aqui. E os dois, um case de sucesso, né, Animal. cara? Foi muito bacana, muito aprendizado, muita oportunidade ali de agregar conhecimento, trocar informações e fazer a coisa acontecer. E com certeza a satisfação de ver realmente a implantação, ver o processo acontecendo, as pessoas enxergando o resultado, né, cara? Isso foi muito bacana. E a manutenção rodando, né, cara? No final, o nosso objeto dos 2 serviços que a gente trabalhou junto foi implantar, foi pegar um monstro todo torto, que não tinha nada, e falar, tem que fazer assim, ó, vamos por aqui, vamos por ali. Colocar ele na linha. E os dois bem desafiadores, né, cara? Aquela implantação daquele edifício foi sensacional, porque a gente pegou a fase de transição da construção, da engenharia, e a gente começou a operacionalizar. Então, tinha que fazer tudo, criar procedimento, fazer toda a parte de tagueamento, tudo. Entender o que não estava funcionando, pôr para funcionar, melhor forma de fazer. Então, foi sensacional, né? Otimizar. Nada melhor do que a experiência, né? Nada melhor. Nada melhor. E a ideia hoje é ter uma listinha no final, hein? De como implantar prédio. Opa. Um passo a passo ali, ó. Passo 1, Já passo preparem 2. papel e caneta na mão, então, porque hoje vai sair com uma lista de tarefas aí. Essa pra é a implantação. proposta, cara. Legal. E aí, assumiu o prédio. Faz o quê, Porto? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Nossa, cara, começa a entender a parte de processo, entender como o prédio funciona. Eu falo que edifício, ele é um organismo vivo, né, cara? Porque é impressionante a quantidade de coisas que tem dentro do empreendimento, que você tem que entender, ver a melhor forma de funcionar, as dificuldades que você tem. E, normalmente, quando você recebe da construtora, e eu falo até que não é um problema específico de uma construtora em si, mas de todas, essa passagem normalmente é aquela coisa, né? Ninguém termina a obra, né? Entrega, passa e agora daqui pra frente é seu, andando. se vira. Então tem muita coisa que você tem que descobrir ali, como que funciona, como que são os acessos, descobre muita coisa que não está funcionando, então linha de água de reuso com tubulação misturada, invertida, caixa d'água, sistema de reuso. A gente implantou um prédio muito interessante que tinha uma unidade de tratamento de água de reuso e, até fazer aquilo funcionar e entender como que funcionava, volume, enfim, foi muito desafiador, foi muito bacana, né? E desenvolver o time, né? Acho que até agora há pouco a gente estava conversando um pouco bem rapidamente. Construir um time que, tá ali mesmo disposto a fazer a coisa acontecer é muito interessante. E são os desafios do dia a dia, né? E eu brinco bastante que, assim, o prédio, ele tá ali, tá acontecendo e não é a mesma coisa todos os dias. Ele muda.
ele muda, dependendo do clima, ele muda a temperatura. E lá a gente também fazia a parte de facilities, né? Então, ar-condicionado, como que fazer isso acontecer, entender os equipamentos, taguear equipamento, deixar todo mundo na mesma página para conseguir ir lá. Tô falando de uma bomba, tô falando de um motor, tô falando de uma iluminação. Todo mundo saber que aquele é o lugar certo, que é lá que ele tem que ir. A comunicação, né? A parte de comunicação também. No começo a gente teve bastante problema com comunicação, aí depois a gente teve que distribuir ao longo do prédio, por andares, antenas repetidoras, porque assim, precisava conversar com a pessoa que estava no ático, outra estava no subsolo, e tinha que ter o mesmo entendimento, né? E são coisas pequenas, bobas, mas que não tem nada a ver com manutenção, só que interfere diretamente na nossa vida, totalmente, cara. Totalmente. Até achar as chaves, qual chave abre o quê. Organização, Sim. tudo. Isso foi assim... A gente teve que meio que mesclar a chave, mudou todas as fechaduras, lembra? Pra poder unificar e tal. Até nessa linha de sentido, a questão de manutenção, querendo ou não, ela vai estar atrelada a essa parte de identificação. Porque se você tem um sistema, um subcomponente ou componente que não é bem identificado, como você realiza essa manutenção? Né? Um exemplo do quadro sem um diagrama unifilar. Perfeito. Então eu queria até que você falasse, Porto, a respeito dessa identificação inicial, cadastramento das áreas, equipamentos, como que é feito para, de início, que tenha realmente esse pontapé a respeito da manutenção, né? Tá. Esse dia, vamos dizer assim, o D0 do condomínio, no caso do empreendimento. Não, perfeito. O primeiro passo que nós fizemos, logo que a gente iniciou essa parte de implantação, foi pegar os projetos e fazer o check do que estava em projeto, né? E o que estava executado em campo. E a partir daí começar a dar um nome para cada componente, para cada quadro, um tag, né, que a gente fala. E isso ir distribuindo e criando um checklist, criando uma organização de tudo aquilo ali, para que, de fato, nós tivéssemos um endereçamento, né, o direcionamento correto do profissional no momento que ele fosse fazer a manutenção e a parte de checklist, fazer a parte de intervenção. Então, eu acho que essa parte inicial ela é fundamental. E a gente fez um trabalho bacana, porque lá, em específico, a gente chegou a tirar e trocar alguns tags que vinham de projeto e começou a dar tags com nomes próprios, né? A gente começou a dar uma identidade para o edifício, né? Perfeito. A gente mudou aquele negócio muito travado da engenharia, que não tenha que acontecer, mas a gente começou a dar uma identidade para o prédio, e isso foi sensacional. Foi muito bacana. E facilitava o entendimento das pessoas. Porque quando falava fazer preventiva no QJLMN5Z2. Imagina, o cara se perdia totalmente. Puta, ele tinha que sabe qual quadro, demorava onde que muito fica. para poder encontrar aquele equipamento. Então, fazer manutenção no quadro de pressurização da torre A. Isso. Muito mais fácil a comunicação. Não, e sempre no tag tinha ali a numeração. Primeiro SS, casa de bomba 1... tinha um nome, tinha uma identidade. Então, quando você falava, era imediato. O cara já, opa, peraí, tá no primeiro subsolo, no canto direito, canto esquerdo. O manutencista já vai ali na veia, né? Exato. Tem que estar facilitado, né? E lá a gente trabalhava também... Bom, toda a parte de manutenção e implantação foi nossa. Então, a gente tagueou ou cuidou até da parte de detecção de incêndio, hidrante. Então, assim... São detalhes muito importantes, porque depois você acaba levando isso não só da manutenção, mas você acaba distribuindo isso também para o pessoal do bombeiro, né, para o pessoal que atua ali no dia a dia. Os equipamentos, né, lá, os elevadores, a gente tinha um profissional que atuava lá, então tudo tagueado, então todo mundo falava a mesma língua. E era interessante, porque quando você falava com o Bravo sobre o quadro, ele já sabia onde que era. Quando você falava com o cara da Atlas, né, o técnico da Atlas, falei um nome aqui, não era pra falar, né? Não falei o nome do técnico. Não falou o nome do técnico. O técnico não tem problema. Vai ter que cortar, põe um... Mas quais empresas de elevador tem? Tem Atlas, Thyssen e Otis. Thyssen e Então, Otis, ok, tá tudo bem. Mas era bacana, porque tinha essa troca e todo mundo sabia, né, onde que estava. Então, essa parte de tagueamento, esse começo, essa identificação, dar a identidade para o edifício, ela é fundamental.
Eu acho assim, eu vejo que é muito relevante falarmos sobre isso, porque a gente faz inspeções e muitas vezes a gente pergunta ali. E a gente precisa do manutencista para estar fazendo a parte de inspeção rotineira, né? Sim. E aí a gente pergunta, né? Tem a planta e muitas vezes a gente chega lá e não tem nem identificação. Acontece. E prédios novos. Então é muito importante a gente ter isso daí muito bem fixado, até para o próprio síndico, quando vai receber alguma visita, saber o que é cada coisa. Sim. Fica mais simples, né, do que deixar somente técnico. E pensando nessa questão, a gente precisa ter uma rotina, né? Concordo. Porque vai taguear, a gente fez lá a implantação, verificou os equipamentos. E como que tem que ser feito essa rotina de manutenção? Como que é planejado isso para efeito da implantação? Isso é importante, vamos falar um pouquinho disso? Sim, vamos sim. É uma tarefa também muito importante. Você tem que ter o cronograma das atividades, você tem que ter essa programação. A gente tem a parte da manutenção preventiva, né? Tem as corretivas, mas a preventiva normalmente em edifícios comerciais você só consegue fazer à noite, né? Então é a hora muitas vezes que não está o líder, não está um supervisor. Então isso precisa estar muito bem identificado, muito bem trabalhado. E você ter esse planejamento, essa programação, ela é fundamental, porque em cima disso você também consegue acertar fluxo de caixa, você consegue ajustar estoque, né? E é interessante que até a parte de materiais nós já deixávamos preparado para o time que ia fazer essa manutenção à noite, né? Então ter esse checklist, ter essa programação, essa organização, ela é fundamental para esse organismo vivo, né? Perfeito. Que é o edifício. E para o time, porque muitas vezes você tem uma diversidade muito grande de profissionais, né? E nem todos estão na mesma página, nem todos têm o mesmo conhecimento. Então, assim, a partir do momento que você cria uma rotina, você separa as áreas, você faz uma programação de atuação desses profissionais, eles começam a fazer isso de uma forma muito dinâmica, né? Então, isso é importante. Essa programação é fundamental. E eu acho que lá foi bacana. Foi, cara. Nós fizemos também a implantação de um outro trabalho que foge um pouquinho de edifício comercial, mas também foi uma implantação muito forte, onde nós pegamos uma rede grande de hipermercados. E quando a gente começou a trabalhar, você entrava assim, nas casas de máquinas, você entrava nos equipamentos, não tinha informação, né? Você não tinha um diagrama, você não tinha uma programação, você não tinha uma rotina de manutenção. E o interessante é que assim, tem muitos equipamentos que requerem um cuidado muito especial. Quando a gente fala de compressores, eles têm trocas de óleo, eles têm temperaturas adequadas de trabalho. Então você tem que criar uma rotina de inspeção, porque senão tudo que vai saindo fora daquela curva, daquela atividade preventiva, você vai gerando desgaste, você vai começando a ter problema. Valor alto, custo com manutenção. Depois... E aí vira a corretiva, né? Aí saiu fora da curva, aquilo que custava 1 vai custar 5 vezes 1 e por aí vai. E é importante o gestor que vai fazer esse trabalho, que vai implantar, entender também, ler os manuais e os procedimentos e os documentos que a construtora entrega, porque sempre quando faz essa passagem, a construtora entrega um manualzinho e fala, ó, eu aconselho que você faça essa manutenção dessa caneta uma vez por ano. Mas é importante estudar o que a construtora está falando, estudar o manual da caneta e entender o prédio também, porque muitas vezes esse 1 ano pode ser 1 mês, dependendo da rotina, dependendo da atividade do prédio, dependendo do uso, a especificidade, o que a gente quer com aquilo ali. Então, é fundamental estudar também manual e ler o procedimento e entender o prédio. E tenho até um adendo que eu queria fazer, e eu vou deixar o Luiz também complementar para ser logo um combo. É também ficar atento, porque também existem os manuais genéricos, aqueles famosos manuais que parece que é para toda edificação. E como bem foi colocado aqui pelo Anderson, cada edifício é um condomínio vivo ali, tem a sua especificidade, né? Cada um funciona de uma forma. Então, é muito importante analisar isso na fase de implantação, não somente dos projetos, mas também do manual. Peraí, será que esse manual está condizendo com essa edificação? Então, eu acho importante citar isso daí, para ter essa análise também pontual. Porque tem manuais que nós pegamos que não condiz com a edificação. Então, não faz muito sentido. Então, aí a importância de entrar o especialista para analisar aquilo, para falar, agora sim, faz sentido,
vou começar com a manutenção preventiva. Quer completar, Luiz? Sim, é exatamente isso. Tanto que o Porto, a Elaine, quanto o Felipe falou, a questão de manutenção atrelada ao manual. Em que sentido? Muitas vezes recebe o condomínio, tem esse manual genérico, mas não condiz com essa realidade. Então, logo na fase de implantação, esse profissional, assim como o Porto disse também, que está ali recebendo, com a ótica dele, ele vai identificar se realmente aquela manutenção que está programada em determinada forma, ou conforme o manual disse, se ela realmente é aquela manutenção devida para aquele determinado item ou equipamento. Então, muito importante pegar nessa linha para os gestores, síndicos, quem está acompanhando, que um ponto de extrema relevância é esse profissional na fase de implantação, que consegue fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, de uma manutenção errada logo de início. E isso que a gente viveu lá era um condomínio comercial. A gente tinha uma equipe, se eu não me engano, de 18 pessoas. Se eu errei, você me corrige a memória. Só de manutenção elétrica e hidráulica, acho que era em torno disso. Acho que depois era 18. ainda tinha time de ar-condicionado, time como que fala? Ai, caramba. Do elevador. Elevador e também o pessoal de detecção, combate, incêndio. Era um time próprio ali e atuando em todas as áreas. Parrudo. Controle de acesso, tudo. Então... E isso é comum, a gente ter essa estrutura grande em condomínios comerciais, que é esses casos que a gente está citando. Um prédio comercial, no qual tem a demanda, tem CPD, tem centro de medição, tem, cara, uma complexidade gigantesca. Mas a gente não vive essa mesma realidade no prédio residencial. Não, exatamente. Não chega nem que aí, perto. o prédio residencial, simplesmente o síndico vai lá, e eu trabalho igual vocês fazem isso também, recebimento de obra. Cara, eu já fui em prédio que o síndico, ele faz o recebimento do prédio em um dia. Cara, como que você recebe o prédio em um dia? Só com uma listinha assim, tá bonito, e recebe. E o depois, cara, e o desenvolver daquele prédio. Então, é o que a gente tem que desmistificar, entender e falar pro síndico que todos os prédios precisam desse mesmo cuidado. Talvez você não precise de 30 pessoas ali dentro, efetivo, igual a gente trabalhou no prédio. Sim. Mas um engenheiro você precisa para poder receber, para poder ler manual, para poder fazer plano. E não é tão rápido assim. Gostaria de complementar. Não. É o que a gente mais escuta. Quanto você cobra para me acompanhar na entrega do meu empreendimento? Aí você pergunta quantas torres? 3 torres de 30 pavimentos. A pessoa quer em um dia. Não, você não consegue. Você não consegue. É o início de tudo, é a implantação. Se na fase de implantação que você está recebendo o empreendimento, você não tiver esse cuidado, esse zelo, aí tudo vai acabar saindo da forma errada e aí não vai conseguir planejar uma manutenção adequada para o condomínio. Isso é muito importante falar. E é importante assim, o proprietário, o síndico, eles precisam entender que esse momento de transição, ela é fundamental mesmo. Conhecer, eu acho que o Felipe falou, né? Conhecer muito bem o empreendimento, manual, ir lá, o cara crachá, né? Pô, ele tá dizendo para mim que tem essa bomba, que isso funciona assim, deixa eu testar. Eu acho que um ponto importante, que eu acho que muitas vezes as pessoas acabam pecando, é não fazer os testes, não acompanhar os testes, né? Então, assim, isso é fundamental também. E ter esse período de transição. Eu acho que à medida que o síndico ou o proprietário ele começar a entender esse momento... É o que você falou, de repente ele não precisa ter uma equipe de 30 pessoas, mas ele precisa ter ali um engenheiro, ele precisa ter um eletricista, um mecânico, que ele acompanhe esse prédio pelo menos por um período. Eu brinco, né? Hoje eu falo bastante que um empreendimento, um prédio, seja ele residencial ou comercial, ele tem um tempo de aprendizado. Ele tem uma curva de aprendizado para você conhecer o prédio, para você entender os problemas dele, para você realmente começar a pôr ele para funcionar da melhor forma possível. E realmente a parte de manual é fundamental, tem que conferir, tem que acompanhar. Sim. E eu brinco bastante que assim, um prédio, a partir do momento que ele é entregue, são pelo menos aí 2 anos, eu acredito muito nisso, pelo menos no que eu participei de implantação, são 2 anos para você deixar ele ok. É isso aí. Agora já conheço, já sei, já adequei o manual, já sei que aqui é o caminho que as pessoas passam, então esse piso tem um desgaste maior, né? Então isso é muito importante no dia a dia do empreendimento, né? E essa fase de implantação, conhecer é fundamental mesmo. E nesse empreendimento que nós fizemos, a gente acabou tendo que adequar muita parte de manual que a gente recebeu. A gente teve que mudar o procedimento, a gente teve que mudar a rotina, né? Tava lá, o que a gente falou, né? A manutenção tem que ser assim. A gente descobriu que não era aquilo,
né? E aí quando você fala de banheiros, quando você fala de caixa de gordura, a gente tem uma experiência sensacional. Caixa de gordura, a cada 30 dias tem que fazer a limpeza, a cada 15 dias não lembro agora a periodicidade. Cara, não sei o que aconteceu lá, vazou, caiu no andar de baixo, foi uma bagunça. Né? Então, mas por quê? Porque estava escrito de uma forma e não era daquela forma que tinha que ser executado. A gente passou a fazer semanal, com registro também, porque é muito importante registrar aquilo que está sendo feito. Né? Muitas vezes no manual não vem dizendo isso. E essa parte técnica, essa parte de engenharia, essa parte operacional dos equipamentos, você tem que ter ali as informações básicas. Né? Então, você tem que ir lá e fazer manutenção nessa bomba de tanto tempo. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que olhar nessa bomba? O que eu tenho que medir? Quais são os parâmetros que eu tenho que enxergar? Os limites, né? Porque às vezes você coloca lá, tem, sei lá, essa bomba que é 220 e 10 de pressão. Sei lá, 10 quilos de pressão. Aí, você vai lá, o cara mede, tá dando 9. Ele não sabe se é 9, se é 10, onde que tá escrito? Né? Então, esses manuais, eles precisam ser mais detalhados. E a partir do momento que o profissional entrou e a importância de ter alguém acompanhando esse edifício, essa implantação por um tempo é identificar justamente esses pontos. O que eu vou deixar aqui de informação para que quem vier fazer manutenção, para quem vier fazer um atendimento, às vezes até emergencial, saiba o histórico, né? Tem ali o histórico daquele equipamento, daquele prédio e vai facilitar sem dúvida nenhuma. Com toda certeza. E até mesmo porque nem a construtora sabe como o prédio vai se comportar. Exatamente. Porque ela coloca uma recomendação, que é esse caso da caixa de gordura. A gente teve que diminuir a periodicidade, porque ela comportava, o tamanho dela foi projetado para poder comportar por um mês. Só que a utilização, o pessoal da equipe de limpeza que estava jogando borra de café, então mudou o comportamento. Então a gente só foi entender isso com o uso. A mesma coisa do mictório, que no mictório usava água de reuso, lembra? Foi. Quem vai imaginar que a água de reuso, e hoje as pessoas sabem disso porque eu tenho um vídeo no YouTube, quem vai imaginar que a água... tem um vídeo. Quem vai imaginar que a água de reuso tem um componente XYZ que em contato com o mictório entope ele em 2, 3, 4 semanas. Ninguém imagina, porque o mictório, você faz a limpeza dele de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, tira ele. Lá a gente tinha que fazer muito... As caixas, você lembra que formavam uma borra, alguma coisa ali, que ele travava os sistemas das caixas acopladas, válvulas, era assim... E ninguém sabia que isso ia acontecer. É só em uso que você vai descobrir algumas particularidades, né, da edificação. Exato. E a gente foi descobrir, a água de reuso, era importante ter uma recirculação, porque a gente tinha um volume grande armazenado. Então tinha que ter uma recirculação por conta desse produto que era adicionado, para que ele não ficasse ali parado, e aí ele começava a decantar ali no fundo, e ele começava a ir para os sistemas. Então assim, a gente descobriu isso com mais de um ano de operação. Quando começou a dar problema nas válvulas, começou a dar problema nos mictórios, nos sistemas, que a gente foi fazer, o que está acontecendo? E aí a gente foi entender. Então, assim, tudo aquilo que você não faz, o acompanhamento, ou que você não tem um direcionamento inicial, não estrutura isso, ele acaba custando mais caro lá na frente. Com certeza. E é exponencial, né? Eu falo para muita coisa, é exponencial. É multiplicável. As pessoas acham que prever tem ali um custo. Se você não faz aquilo... A gente tem, né, um cálculo para isso. É 5 vezes mais, 10 vezes e vai encarecer cada vez mais. Exatamente. Conforme vai envelhecendo a edificação e você não cuidou, é igual nós, seres humanos, que não damos manutenção, não vamos no médico. Quando vai, já tá ali... Já era. Precisando dar um check-up geral, é bem pior. E aí já a saúde cobra. Entupido, já tá todo... Já tá todo zoado. Então vamos lá, pra gente poder ter a lista no final. Primeira coisa, conhecer o prédio. Perfeito. Segundo item, fazer as rotinas de manutenção preventiva e conhecer o prédio. Isso. Ler manuais e procedimentos. Perfeito. Isso, e adequar, né? E adequar necessário. Isso. Após a utilização. 4 passos já. Após a utilização, né? Que mais a gente tem que fazer para poder implantar? Que a gente pode falar que faz parte do nosso passo a passo. Agora nós temos que fazer um plano ali para fazer realmente a manutenção depois dessa análise geral, né? Sim. Como que a gente começa? Não tem como a gente falar em edificação sem falar de engenharia, né?
A gente precisa ter uma engenharia ali envolvida, não tem jeito. E como que a gente consegue fazer esse plano de manutenção para aquela edificação? A gente sabe que o manual ali, ele está dando uma diretriz, mas em uso é diferente. No dia a dia, vamos encontrar algumas peculiaridades, né? Sim. Então, como que pode ser feito esse planejamento para ser efetivo de acordo com a engenharia, os projetos e o uso da edificação? Isso é importante falar. Sim. Eu gosto bastante de olhar para essa parte e, assim, a gente, de fato, não pode abrir mão da engenharia, né? Porque tem muita coisa ali que tem uma especificação, né? E você tem que seguir. Quando você fala de um prédio, de um edifício, que ele tem sacada, e muitas vezes sacadas de vidros, você não pode menosprezar aquilo ali, né? É um ponto importante, é um ponto fraco ali, apesar de ter toda a estrutura, mas não é uma manutenção, você não consegue fazer aquilo de qualquer forma, né? Bombas, você fazer a manutenção de bombas, se você não tiver ali um controle, se você não tiver muito bem organizado, você está fazendo algo, trocando uma bomba de uma determinada vazão por outra, uma vazão menor, quando chover vai transbordar, vai ter problema. Então, assim, é muito importante você transmitir toda essa parte da engenharia para o papel, e aí eu falo que a gente tem que transmitir isso de uma forma para leigos, né? Porque, assim, muitas vezes a equipe que está ali na ponta, a equipe que está atuando ali, que está fazendo o trabalho, muitas vezes eles não têm o conhecimento de engenharia. Ele não consegue determinar, ele não consegue muitas vezes calcular, ele não consegue muitas vezes dizer exatamente o que consegue fazer. Então ele busca no engenheiro, ele busca num responsável, alguém que tenha esse conhecimento, ou no próprio documento de engenharia ou no projeto, a informação para que ele transfira isso para o profissional que está vindo um pouco mais leigo. Então eu acho que essa seria a função dessa pessoa que está à frente da implantação, e criar esses documentos, criar essa rotina, criar os procedimentos, trazendo ou traduzindo a informação de engenharia para um time um pouco mais leigo, um pouco mais que não entende, né, aquela linguagem, né? Tem que ser acessível, senão as pessoas não vão conseguir fazer. Então, acho que transmitir isso para o manual, para o procedimento, para a rotina de manutenção, é um trabalho muito importante. E aí eu falo que sempre tem que ter um profissional qualificado. Exato. Né? Sempre tem que ter ali um engenheiro, de preferência um engenheiro que tem experiência em implantação, tem experiência na atividade ali de prédios, de edifícios, para que ele realmente saiba interpretar o que está aqui no projeto e qual é a equipe que ele tem, qual é o time que ele tem. Então ele precisa criar um documento, um procedimento de forma a fazer aquilo realmente acontecer. A dar nomes diferentes, como a gente falou no começo, Perfeito. A criar uma rotina, a enxergar a dificuldade, a deficiência daquele profissional. Então, assim, essa etapa eu acho fundamental na implantação. Você transformar esse manual, transformar os projetos, o diagrama unifilar, o fluxograma, numa linguagem muito mais simples para quem vai estar ali na ponta, fazendo, executando. Em uma rotina, né? E às vezes você chega, você cobra, pô, mas você não tá vendo unifilar? O cara olha pra você e fala, unifilar? Nem sei cara, o que é unifilar. O que é isso, né? Não, fluxograma, não, a bomba tem tanto. Você foi lá, comprou uma bomba, porque acontece também, né? Uhum. O cara vai orçar uma bomba, fala, não, essa aqui é mais barata, põe essa aqui mesmo. E boa. Cara, põe pra funcionar, vai quebrar de novo, vai ter problema de novo. Por quê? Porque ele simplesmente chegou lá, olhou o preço e falou assim, cara, essa bomba serve. E o vendedor também, né? Eu falo que muitas vezes aquele cara que está vendendo também, ele também não tem conhecimento. Não conhece, não sabe o que ele está fazendo. Então, se você não tiver informação transferida aqui da engenharia para quem está aqui no dia a dia do empreendimento, muito bem feita, você vai ter problema. E aí, de novo, né? É custo, é retrabalho e só vai trazendo ali problemas para o usuário, né? Então, isso é ruim. Não sei se eu respondi, se era isso, mas é o que eu penso ali, né? Até essa questão, Porto, que você levantou do vendedor, né? Então, o vendedor, ele tem aquela ótica de venda em que vai, entre aspas, adequar algo que você está querendo. Perfeito. Porém, é aquele produto que é dele. Eu vejo como se fosse a construtora também. Tem o produto que é dela, ela tem o manual e vai recomendar aquilo. Porém, quem utiliza, o usuário, e realmente com a questão da equipe de manutenção e engenheiro,
que vai verificar se aquela recomendação é aplicável para aquele determinado empreendimento, certo? Exatamente, é exatamente isso. Não tenho dúvida nenhuma que isso precisa acontecer para facilitar e para que a coisa realmente flua naturalmente, né? Então, eu acho que tem que ter essa transferência. Sensacional. Então tá implantado o prédio. Implantou o prédio com manutenção e agora com as corretivas preventivas para que não tenha problema. Fundamental. E agora, puxa, vamos de ping-pong? Ping-pong. Olha lá, o momento mais temido do Manutencast é o ping-pong. Não, eu imaginei, pô, porque agora vem aquelas perguntas capciosas, né? Parte técnica, o pessoal tranquilamente domina quando a gente fala do ping-pong. Quem puxa o ping-pong, então? Primeira pergunta. Eu vou puxar com uma clássica, um livro. Boa. Caramba. Eu vou puxar um clássico. Livro. Cara, gosto bastante de livros técnicos, livros que tem assim eu poderia falar alguns aqui, mas eu vou tentar transmitir, acho que vai ficar mais fácil. Livros técnicos, mas que tenham também ali informações de pessoas. Eu gosto muito dessa mescla da parte técnica com a parte humana, exato. Porque, cara, tem que encaixar. É uma engrenagem ali que tem que rodar muito bem, senão não vai. Se você for muito técnico e não tiver humanas ali, não vai. Muito humanas e não tiver a parte técnica também. Engraçado que é o que a gente vem falando em todos os episódios, né? Dessa parte humanizada do processo técnico também. Sim. Vai lá, próximo, vai lá. Eu tenho uma pergunta que foge do roteiro, hein? A gente agora tá inovando. Estamos... Fala pra gente um lugar que você gostaria de conhecer. Cara, um lugar que eu gostaria de conhecer, vou falar pra você, tá no Brasil, não tá muito distante, e eu sou fissurado, sou fascinado, eu gostaria de ir. Chapada Diamantina. Legal. Eu falo, quero ficar lá uns 30 dias lá, cara, conhecer, andar, um negócio bem roots mesmo. Viver o negócio ali intensamente. Sim, né? Exatamente. Agora vamos lá, um filme. Filme, cara, eu vou falar um filme aqui que marcou pra mim, não sei até se vocês vão estranhar, foge bastante do tema, mas eu gosto muito daquele filme Divertidamente. Eu adoro aquele filme. Cara, aquele filme foi sensacional. Nossa, é perfeito, cara. as emoções. Nossa, Sim, perfeito, e você vê que é aquilo no dia a dia, cara. Você traz pra sua vida em todas as áreas, né? É em casa, é no trabalho, com os filhos, né? Eu assisti muito com a minha filha e, cara, é sensacional, porque é o dia a dia, né? E eles souberam retratar muito essa questão do sentimento, o momento que você vai perdendo algumas coisas, né? Eu brinco com os meninos lá no trabalho que eu sou um jovem senhor, né? E eles falam, você tá velho? Eu falo, cara, onde você vê isso? Eu falo, só na idade, né? Eles dão muita risada, mas é por causa disso. A gente vê que tem as etapas que você de fato vai perdendo. Sim. Mas trabalhar aquilo vai te levando para uma experiência, para um amadurecimento muito bacana. Então, esse filme, pra mim, cara, é muito legal. É muito legal. Que da hora, que da hora. Sensacional. Cara, qual foi o seu maior aprendizado nessas implantações? Cara, meu maior aprendizado. Vou falar até uma frase aqui que parece meio clichê, né? Mas duro com os problemas, gentil com as pessoas. Nossa, ótimo. Cara, isso é o dia a dia. E você percebe que se você de fato for duro ali, mas com problema, e gentil com as pessoas, cara, você consegue muita coisa, né? Porque afinal de contas, é aquilo que a gente falou, são pessoas. Você lida com pessoas diferentes, pessoas que estão num momento diferente. Ela chegou naquele dia, ela passou a noite inteira com problema com o filho, e ela chegou ali para trabalhar, a cabeça dela não tá ali. Então, se você levar aquele problema para ela de uma forma dura, numa forma, muitas vezes, sem entender o momento dela, cara, você não vai tirar o melhor dela. Você vai realmente causar um problema. Você pode ter uma resposta atravessada, né? Sim. E nem sempre é aquilo que a pessoa queria fazer. Então, assim, duro com os problemas, gentil com as pessoas. Animal. Muito boa essa frase, Animal, gostei. Cara. Agora, acho que para finalizar, uma pessoa que te inspira. Pessoa que me inspira. Eu vou falar de um cara que pra mim é sensacional.
Não vou citar nenhum mestre aí, mas vou falar do meu pai. Perfeito. Cara, é um cara que até hoje, assim, nem quero falar muito. Só emociona. Porque, porra, meu pai é foda, velho. Não, assim, ele não foi um cara grandioso em profissionalmente, mas como pai ele foi sensacional, né? Então eu acho que ele é um cara que até hoje, tudo que eu faço, tudo que eu penso em fazer, ou quando eu faço alguma coisa errada, né? Eu falo, pô, meu pai não ia gostar disso, ou pô, como que ele trataria essa situação? Então eu acho que meu pai, pra mim, é o cara mesmo. É Que animal, cara cara. sensacional. Eu adoro isso, cara. Que bate-papo incrível, hein? Show de bola. Legal. Porto, irmão, obrigado, Cara, cara. imagina. De coração, velho. Obrigado mesmo, velho. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, né? Muito, há um pô. tempo Mais. aí. Acho que tem muito mais coisa pra fazer, Sim, né? puta Felipe merda. sabe que eu sou um cara muito visual. Eu gosto muito de escrever. Várias vezes, né? Nas implantações, ele vinha lá e falava, não, cara, para. Pega lá, pega uma Lousa. caneta, lousa. Aí eu ficava rabiscando. Às vezes, você tá entendendo? Ele falava assim, mais ou menos. Não, pera então. Eu pagava, escrevia de novo, rabiscava. Então, espero ter conseguido passar um pouco aí Com do certeza passou muita coisa. sentimento. E obrigado. Prazer em conhecê-los e vamos lá. Vamos pra frente. Vamos Nós pra que cima. agradecemos e aprendizado único, né? Quem tá aqui só tem a contribuir e somos pontos sempre pra quem está nos assistindo. Obrigado, Porto. Valeu. Obrigado, Foi excelente, gente. viu? Até mais. Manutencista, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o bate-papo. E o contrário também, se você tá no YouTube, pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Classifica o podcast, coloca 5 estrelinhas. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Até a próxima aí. Fui! Fui!